Primero. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão do dia 9/12/2020. Inicialmente, deixo aqui o meu boa noite a todos os meus colegas vereadores aqui presentes, munícipes que se fazem presente hoje aqui na sessão, ao nosso sempre presente vice-prefeito Roberto, e uma saudação especial também a todos vocês que nesse momento nos acompanham através da internet. Nesse momento, então, eu coloco a ata em votação e peço aos colegas vereadores se há alguma objeção a essa ata, se já foi colocada para todos analisarem. Não havendo, então, nenhuma impossibilidade dessa ata, coloco ela em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, os contrários que se levantem. Ata número 1544, de 2 de setembro de 2020, aprovada por todos os vereadores. Nesse momento, peço ao primeiro secretário, vereador Márcio, para que faça a leitura de exposição de motivos do projeto de lei número 1516 de 2020. Primeiramente, boa noite, senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, pessoal que nos assiste aqui, saudar o vice-prefeito, vereadora eleita Luísa, nossa secretária, assessora jurídica e quem nos acompanha em casa. Exposição de motivos, senhora presidente, senhores vereadores. Saudamos os nobres membros da Colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1516 de 2020, que autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de um agente de manutenção e reparos 2, serviços mecânico. Considerando que atualmente o cargo está preenchido com o servidor contratado de forma emergencial, porque no penúltimo concurso público, nenhum candidato ao cargo de agente de manutenção e reparos 2 havia obtido êxito na aprovação. E o atual concurso público, onde houveram candidatos aprovados, ainda não foi homologado. E a atual contratação finda deste mês de dezembro. Com isso, se faz necessária nova contratação emergencial para o cargo, a qual se dará através de processo seletivo específico, objetivando dar continuidade à execução de serviços mecânicos. Isto ressaltar a necessidade de um mecânico para a execução de serviços básicos diários nos veículos e máquinas do município, e que a contratação referida tem traduzido grande economia de valores. Diante do acima exposto, solicitamos a aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência, colocando-nos à disposição desta Casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Cordialmente, Douglas Fávaro Pazuco, prefeito municipal de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul. Esse projeto, então, estará na ordem do dia nesta sessão. Entrando no grande expediente, então, hoje nós temos 2 vereadores inscritos. Então, por ordem, está com a palavra o vereador José. Cumprimento ao presidente Amilde, colegas vereadores, secretária, assessoria jurídica, vice-prefeito Roberto, vereadora eleita aqui na casa hoje, Luísa, público que nos assiste aqui e quem nos acompanha em casa. Bem, semana passada, no espaço aqui na tribuna, não me inscrevi, e foi feito uns comentários a respeito do aniversário do nosso município.
onde que 33 anos de emancipação, e onde que se vê, todos que se pronunciaram só trouxeram elogio ao município. Quero dizer que, além do aniversário do município, nós vamos encerrar o ano de 2020 com 3 milhões livres em caixa para o investimento a partir de 2021 até o momento. Quiser licitar a obra, já tem um valor em torno de 3 milhões livres em caixa para investimento no município. E quero citar aqui as obras que estão em andamento e o valor das obras que nós temos, o município investindo aí nas obras que estão em andamento. Estão iniciando, então, o andamento quase finalizando a etapa inicial dos vestiários dos ginásios, que tem previsão de acabar em fevereiro de 2021, no valor de 444 mil. Construção de 5 salas de aula na Escola Barão do Rio Branco, em Castro Alves, em etapa final, no valor de 356.479 reais. Ampliação da Casa do Idoso, em andamento, provavelmente com entrega no início de 2021, no valor de 118.008 reais. Capeamento das ruas do centro, com realização da pintura das faixas e colocações de tachões, já concluído no valor de 437.167 com recursos próprios e 1.800.000 com recursos do Badesul. Foi feito o financiamento aqui aprovado pela Casa. Início da construção do palco e camarins do ginásio no valor de 318 mil. Em processo de licitação do fechamento da área coberta da creche municipal, Escola Chão de Estrela, estimado no máximo em 45 mil. Pavimentação basáltica de 7 ruas no centro, já calçado 4 ruas, restando 3 ruas no valor total de 552 mil. Então, nesses investimentos aqui, nessas obras aqui, tem o valor de 4 milhões investidos, que será concluída essas obras dentro de poucos dias. E nós temos 3 milhões livres para investir no município ainda em recurso. Então, isso mostra aonde que se tem uma administração de pé no chão e o quanto Nova Aroma do Sul cresceu também nesses últimos anos na mudança de administração que a gente teve, o quanto Nova Aroma do Sul cresceu. Então, isso se dá parabéns às administrações e dizer também que nós temos um povo trabalhador e que o município está fazendo a parte dele perante a população, e em questão dessas obras, são obras merecidas à população. Então, meus parabéns às administrações que estão na frente do município. Outro assunto que eu quero levar aqui na tribuna, onde que foi mencionado há poucos dias, na última sessão, não escrevi na tribuna, o motivo onde que a gente ia homenagear o pessoal que foi nomeado às ruas. Então eu achava que não era o momento de me inscrever e trazer esse assunto. Hoje, então, eu volto aqui a falar desse assunto. No dia em que eu fui citado, não teve o tempo de me manifestar, então hoje me manifesto a respeito aonde que fui colocado aqui pela parte do vice-prefeito candidato da chapa do PMDB, que nos dias do resultado da eleição, um Corolla com placa, um Corolla prata, 4 portas, placa 6787, que passou largando uns panfletos de programa de governo da chapa vencedora. Eu digo que o Corolla prata, 4 portas, com placa 6787, é meu. E no momento eu gostava que ele tivesse citado o nome de quem era o Corolla.
Eu não precisava dizer Corolla Prata 67, e da forma que ele trouxe o assunto aqui, ele fez uma mentira em cima de uma verdade, ao meu entender. Ele fez uma mentira em cima de uma verdade, da forma que ele trouxe o assunto aqui. Quero dizer que ele, como que acompanha a política nos últimos anos, um guri novo, ele não acompanhou a política desde lá do início, quando que vem a emancipação. Dizer que quando eles venciam as eleições, a segunda eleição que foi vencida pelo PMDB, na minha casa, foi estourado o foguete a noite inteira em cima na casa, e foi estourado a caixa da água. Momento algum eu reclamei. Momento algum eu vim aqui reclamar porque fizeram isso. Dizer que a falta de respeito no passado era muito grande quando a chapa vencedora. Ao contrário do que se faz hoje. Que eu, mais que uma vez, quando a nossa chapa falava se nós íamos ser os vencedores, de que forma que a gente ia se comportar. Mais que uma vez, levantei em pé e disse, quando nós tínhamos resultado, que cada um fosse para a casa dele, e no dia seguinte, a gente sabia que o trabalho continuava. Mas a gente sabe que o eleitor, a população, às vezes eles querem um agitozinho da vitória. Mas o que eu quero dizer com isso que no passado se fazia coisas que se passava do limite, e em momento algum a gente vem aqui fazer uma choradeira ou trazer um assunto assim de baixo nível aqui na casa. Eu podia dizer que o Corolla era meu, não me senti ofendido, me senti mais ofendido citando a cor, 4 portas e a placa, do que ter dito que era meu Corolla. E dizer que no passado se largava a buzina na hora do meio-dia, de noite, se ficava 15 dias fazendo a festa, era um direito deles. Quem que impedia eles de fazer a festa? Achavam que era assim, era um direito deles. Dizer também, esse vereador que se pronunciou aqui, que há poucos anos atrás foi feita uma festa de um campeonato aqui no centro, e foi largado um foguete e estourado uma caixa de água em cima de um prédio de um proprietário no centro. E esse vereador também participou da festa. E foi testemunhar, ao contrário do que o dono ia buscar o direito deles. Então, para te ver que aquilo que é dos outros, tudo é errado. Aquilo que é da gente, tudo é certo. E quero dizer que ele disse que eu não tinha moral para vir aqui na Câmara impor muitas coisas. Eu vou desafiar eles a ter a moral de vir aqui se pronunciar perante quem assiste aqui, quem acompanha lá em casa, aquilo que eu vou citar, que eu tenho aqui no papel. Quero ver eles ter a moral de vir aqui fazer esse papel. Vou citar um exemplo, o primeiro exemplo. Nós podemos ver aqui, que eu cobrei aqui na casa por várias vezes, a candidata que era prefeita, não quero que se sinta ofendida, mas é uma real, que ficou recebendo 4 anos da Câmara de Vereadores e o carro estava emplacado em Caxias. Não era eu que eu cobrava, era a comunidade que me mandava vir aqui dizer, olha que isso não é justo. O vereador recebendo aqui e o carro emplacado em Caxias, estacionando aqui na frente da Câmara, não é justo? Então eu quero que esses venham aqui, se pronunciam perante a comunidade, quem está aqui assistindo, se achar que isso é correto. Outro assunto que eu quero trazer aqui, dizer que o Corolla, se eu tenho Corolla, é fruto do meu trabalho e do meu suor. Eu, em momento algum, me engatei em poder público para me beneficiar. Quero citar um exemplo aqui do vereador que citou o meu nome, ou não citou meu nome, mas enfim, o meu caro, e até senti o prazer que fique registrado aqui na casa o Corolla, 4 portas, placa 6787. Senti o prazer que ficar registrado aqui na casa. Lá em 2006, ele trabalhava prestando serviço aqui dentro
na prefeitura com caminhão, aonde que ele recebeu 20 mil. E corrigido hoje dá 56.714. Quero dizer que lá em 2007, ele recebeu 19 mil. Corrigido hoje dá 51.869. Lá em 2008, ele recebeu 23 mil. 23 milhões quebrados. Corrigido dá 53.449. Hoje, corrigindo esses três valores, dá 162 mil. Então, isso eles teriam que vir aqui e explicar para a comunidade. Isso que tem que explicar. Não quero que se sinta ofendido, mas foram beneficiados no momento que eles estavam no poder. Quero citar um outro exemplo aqui. Lá em 2008, foi passado 66.711, um valor em dinheiro para uma vinícola aqui em Nova Roma do Sul. Vereador, e dizer que nesse investimento na vinícola, ela teria benefício ao produtor de uva, ia ter um ponto turístico, enfim, ia levar um benefício para a comunidade. Poucos anos depois, foi vendida essa vinícola. E a comunidade quer explicação desse valor. Hoje, corrigido, dá 156.429. Então, é isso que a comunidade quer saber. Não é aquelas bicuinhas pequenas de espalhar panfleto ou enfim, motivo político. De vir aqui se pendurar em coisinhas pequenas. Tem que enxergar lá na frente em coisa grande. Então é isso que a comunidade quer saber. Não são aqueles assuntos de panfleto, enfim. No passado, quando que se vencia as eleições, a gente sabe a situação que andava as festas. Quando nós vencemos lá em 2008, a primeira eleição do prefeito Marino, 8 dias depois, não sei se foi 8 dias, ou 15 dias, ou 5 dias, o presidente do PMDB mandou recolher todas as bandeiras que tinha pendurado. Era uma lei que tinha que recolher as bandeiras. Então, eu acredito que muitos assuntos aqui, pequenos, dentro da casa, a gente tem que responder para a sociedade aquilo que a comunidade interessa da comunidade e aquilo que beneficia a comunidade, não aquilo que é picuinha de um e do outro. É dessa forma que a gente tem que trabalhar e enxergar as coisas. Tem mais tempo, vereador? Para encerramento, vereador José. Tá bom, obrigado. Agora, então, está com a palavra o vereador Zelvir. Quero saudar a presidente Arnilde, demais colegas vereadores, uma saudação especial ao nosso vice-prefeito, Roberto, a nossa assessora jurídica, a nossa supervisora, vereadora eleita Luísa, público que nos assiste aqui, e quem nos acompanha em casa. Estava meus planos da fala de hoje também de mencionar essas obras que serão feitas. Então, como meu colega que me antecedeu já falou alguma coisa, então não vamos ficar repetindo as mesmas notícias, né? Mas uma notícia que me deixou alegre ontem, quando a administração postou nas redes sociais umas fotos da iluminação pública que está acontecendo do cemitério para frente, ali em direção a Fagundes Varela. Me alegrou muito porque foi um dos primeiros pedidos que eu fiz como vereador na época do então prefeito Marino. E na época, o
prefeito Marino foi atrás, fez um levantamento e a obra custava muito cara, não tinha coisas mais importantes a fazer, então ficou meio para trás. Mas agora, como foi feita a iluminação ali na oficina do Máximo Terrible, foi feita a baixa tensão, então agora ficou mais fácil, o custo foi bem menor, e então está sendo feito, foi feito já até a altura ali da entrada da Líder Sul, e logo será ampliado até nas proximidades da Usimontec. Então eu fico muito alegre que para mim é a penúltima sessão, mas de saber que foi um pedido que eu fiz no início do meu primeiro mandato, né? E que graças a Deus agora vai se concretizar. Também dizer que falar em iluminação, está sendo substituída toda a iluminação pública nesse ano, o ano que vem, por lâmpadas de LED, né? Não somente aqui no perímetro urbano, também na área rural, o ano que vem vai ser substituída todas. Então, o custo talvez um pouco elevado, mas não saberia dizer bem certo o valor agora, mas é uma coisa que vai beneficiar a administração, porque com a economia de energia, a RGE mais ou menos vai bancar com bastante valor junto ao poder público, né? Quero falar também da nossa 448. Fim de semana eu fui ao município de IP, então na subida eu fui pela principal. Depois voltei por São Pedro, porque toda a vida a estrada está bem melhor. Eu não consigo entender a engenharia, como é que fazem largar todo esse material em todo o trajeto e não colocar a camada asfáltica. Vira em pedra. O primeiro pedaço aqui de Nova Roma até a divisa do município, a prefeitura local aqui deu uma melhoradinha com a patrola e tal, mas o restante do pedaço ali virou em pedra. Então eu tenho pena dos caminhoneiros que tem que trafegar ali, e é só esse o caminho, porque do outro lado todo mundo sabe que desmoronou, então a estrada tá bloqueada. Deveriam ter feito um pedaço, largar todo o material e largar a camada asfáltica, o restante deixar para trás, que era mais fácil patrolar, fazer manutenção. Assim fica até difícil de patrolar, porque vai mexendo com as pedras, vai levanta aqui. É triste, né? Saber que faz horas que a gente está brigando para essa estrada. Eu, desde que assumi no primeiro mandato, isso há 12 anos atrás, já começamos a correr atrás. Eu imaginava que no fim do meu último mandato aqui, a estrada tivesse concluída, inaugurada, mas infelizmente me deixou bastante triste, porque eu sonhava com o asfalto. Ainda sonho, ainda acredito que vai acontecer, mas eu achava que ia ser antes. Quando se elegeu o governador Sartori, eu vibrei de alegria, porque eu disse, agora a estrada vai. E ficou longe do que eu pensava. Tudo bem, fizeram alargamento, bueiramento, a estrada na verdade não parou, mas eles podiam dar um ligeirão assim, de ao menos concluir, porque não são nem 15 quilômetros. Em 4 anos isso aí deveria ter sido concluído. Mas fazer o quê? E falar ainda da 448, hoje eu fui fazer uma visita lá onde o pessoal está trabalhando, onde desmoronou ali. Pude perceber que o poder público aqui de Nova Roma foi tirar aquelas pequenas barreiras, aquelas árvores que tinham caído até o ponto ali onde desmoronou, deram uma ajeitadinha, porque segundo a empresa e o Dyer,
dia 18 vai ser liberado uma pista. Então, tem que também fazer as limpezas, tem que cortar essas árvores que estavam atrapalhando, aquelas pequenas barreiras que tinham caído, tem que retirar. Então, a prefeitura aqui foi e fez, porque se esperar para o Dyer, ia liberar a pista lá em cima, mas as melhorias. Mas pude perceber também que as valetas, o mato, tomou conta, gente. Eu estava com a ideia de a gente fazer um mutirão, fazer como a gente fez esses tempos, de fazer uma roçada, mas só que a roçada em si, ela não é suficiente. Tem que fazer uma limpeza geral das valetas, senão mais barreiras vão cair e nós vamos ficar sem estrada. E não adianta nós brigar para a conclusão do asfalto até Antônio Prado, se daqui a pouco nós vamos perder o que está feito. Então, eu acho que, eu não sei se os colegas concordam, o que acham de a gente enviar um ofício ao Dyer, assinado por todos os vereadores, pedindo urgência, urgentíssima, na manutenção dessa estrada aí, porque logo vamos ficar sem de novo. Não adianta arrumar lá onde desmoronou e depois, daqui a pouco, cai outra barreira e nós vamos ficar sempre empenhados, né? Saber que é a nossa única via de acesso de transporte pesado, que é a melhor que tem, ficar sem. Eu sei o prejuízo das grandes empresas, eles relatam que a coisa está feia, né? Então, imagina a população também, todo mundo. Eu acredito que agora para a safra da uva esteja liberada aquela parte que desmoronou lá, que eles estão trabalhando a todo vapor. Inclusive falei com um funcionário que estava lá hoje, a partir de hoje à tarde começaram a puxar pedra de uma outra pedreira, começou a vir mais caminhões, então a gente tem esperança de que logo seja liberado. Só que o restante ali também, não sei, choveu pouco. Se tivesse chovido bastante, eu acho que ia cair mais barreira, e não adianta arrumar no lado, daqui a pouco deixar cair no outro. Pois não, vereador José? Obrigado pelo espaço, vereador Zelvir. Quero entrar num assunto que não está no teu assunto, se me permite. Dizer que nós tínhamos 3 emendas aqui indicadas para Nova Roma do Sul, uma do deputado Marcão, uma do Henrique Fontana e uma do Covati Filho, que hoje ele é secretário da Agricultura aqui no Estado. Aquela do secretário do Covati Filho foi um pedido da nossa colega e vereadora Nília, né, que foi realizada essa semana, e temos aquela também do deputado Marcão e do Henrique Fontana. Então nós temos 3 emendas que foram indicadas na área da saúde. Então agradecer a esses deputados que contribuíram por Nova Roma e do empenho dos colegas vereadores também que se empenharam em busca desse recurso. E outro assunto a respeito da 448 de Nova Roma, Antônio Prado, quero dizer que no passado a gente sabe que foi feito protesto e tratoraço naquela estrada quando não estava em péssimas condições. Quem sabe seria o momento agora de fazer mais um protesto, um tratoraço. Teve gente aqui da casa que organizou. Poderia organizar e aproveitar a oportunidade. Inclusive, nós temos o secretário da bancada do PMDB do Estado, que faz parte do governo ali, e cobrar dele a melhoria dessa estrada, porque está sem condições de trafegar nessa estrada. Era isso, muito obrigado. A parte, eu ia concluir falando que a gente está aceitando isso, tanto aqui da pavimentação asfáltica para Antônio Prado, como a parte ali que desmoronou, a gente está aceitando assim numa boa. Eu acho que a gente deveria ter feito tanto aqui em direção a Antônio Prado, como lá embaixo, já no primeiro mês, fazer um protesto, mas um protesto pacífico, não é fazer um quebra-quebra, fazer que prejudiquem alguém, tal, fazer um protesto pacífico, porque eles estão vendo que a gente está aceitando tudo numa boa, se dá, se não dá, a gente fica quieto. Fora daqui não é bem assim. Eles protestam, fecham ruas, estradas, e claro, eu sempre
gosto de afirmar que tem que ser um protesto pacífico, não arruaça, baderna, essas coisas ali longe de mim, né? A gente deveria ter feito sim algum protesto, e ainda sou favorável se alguém gostaria de iniciar, sou parceiro nisso aí, mas um protesto pacífico, deixar bem claro que não é para ir lá fazer baderna, bagunça, que aí eu tô fora, né? Mas alguma coisa a gente deveria fazer sim para que as pessoas tomem conhecimento mais fácil. Vai fazer dia 30 desse mês, vai completar 6 meses que caiu a maneira lá. Isso aí deveria ter sido decretado de emergência e já na primeira ou na segunda semana estar lá trabalhando, só que demora, faz projeto aqui, projeto ali, mas quando é de emergência, teria que ser mais ágil a coisa, assim não pode. Vai completar 6 meses a estrada, eu acredito, pronta ela não vai estar. Ela pode estar com uma pista liberada para o tráfego, mas pronta não vai estar, porque vai ter que fazer depois o capeamento asfáltico, vai ter que fazer sinalização, enfim. Eu digo que antes da virada dos 6 meses, não vai ficar pronta. Pois não, vereadora Odete? Boa noite a todos. Saúdo o presidente Arnilde, os colegas vereadores, as assessoras, a assessora Elaine da Casa, jurídica, vice-prefeito Roberto, vereadora eleita Luísa, público que nos assiste aqui presencialmente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Vereador Elvira, eu acho que sim, eu acho que esta casa deveria tomar a iniciativa de um ofício, senhor presidente, ao Daier, com cópia para o secretário de governo e com cópia para o próprio governador, com relação à situação da 448, nos dois sentidos, tanto Antônio Prado quanto a Farroupilha. E não esquecendo, vereador José, que não é só que o secretário é do governo, do MDB, mas o próprio governador, ele é o governo do Estado. A conta não é só da Secretaria de Transportes, ela vem do governo do Estado, então tem que mandar o ofício, tem que cobrar do governo do Estado também. Que aqui a bancada, a maioria das bancadas dessa casa apoiaram esse governo que está ali hoje. Então não é só o secretário de Transporte. E eu assumo aqui o compromisso, eu particularmente, e acredito que os colegas também, de fazermos contato com os nossos deputados da base, né, do MDB, como também as outras bancadas deveriam fazer contato e cobrar dos deputados, que aqui fizeram uma expressiva votação e que não se vê eles empenhados com essas estradas. Eu que o vi acompanhando essas estradas aqui de perto, até hoje, de deputados aqui, foi o Búrigo. Eu não vi outros deputados vindo aqui trabalhando, postando, mostrando que estavam ali presentes, né, cobrando a situação da 448 entre Nova Roma e Farroupilha. Tanto aqui Antônio Prado também, eu vi o deputado Búrigo fazendo esse empenho. Então eu cobro isso dos nossos também da bancada, mas eu gostaria que os nobres colegas também fizessem o mesmo com as suas bancadas, e junto ao governo do Estado também. Então fica essa sugestão, vereador Elvir, o senhor que puxou esse assunto de fazer, eu subscrevo esse ofício, se sair pela casa, se o senhor presidente entender, porque eu acho que sim, que ele é de extrema importância. E digo mais, eu acho que talvez nós aqui, a gente não tenha feito manifestações anteriores, porque iam dizer que era movimento eleitoreiro. Qualquer coisa que se fizesse em época de campanha é movimento eleitoreiro, porque várias pessoas nos procuraram e pediram, vamos trancar a estrada, vamos fazer um manifesto, tranca lá na rótula de Farroupilha, que entra aqui para a RS 448, mas qualquer movimento que se tentasse fazer até alguns meses atrás, iriam classificar como um movimento eleitoreiro. Então, na verdade, quem paga o pato é o povo de Nova Roma, né, que precisa dessas estradas, precisa desses acessos, e que hoje estamos muito mal, né? Então, eu sou parceira assim no que se fizer necessário para a gente tentar agilizar isso. Então, era isso, vereador. Obrigada pelo espaço. Eu posso afirmar que também a gente teve contatos com o deputado Sérgio Tura por várias vezes, até eu tenho gravado aí vários áudios dos meus pedidos e as respostas dele. Inclusive, ele veio um dia para Nova Roma pedindo ver como é que estava a situação, ele queria saber mais
fundo, né? E também a gente entrou em contato com a deputada Silvana Covatti também, que ela prontamente se prontificou para conversar, pressionar o secretário dos Transportes e o próprio governo do estado. Então, eles também nos ajudaram. Se deu resultado, talvez nem tanto, porque a coisa está bem devagar, mas enfim, alguma coisa eles fizeram também. Pois não, José? Quero comentar aqui, não citar o nome de deputados que estiveram aqui presentes quando que fiquemos sem a estrada aqui, mas quero dizer que isso é papel de político. Vim bater uma foto e botar nas redes sociais, marcar a presença. É um papel de política. Agora ele tem que se empenhar para que o serviço aconteça. Não é só bater a foto e botar nas redes sociais, mostrar que está presente aonde aconteceu o problema. O problema tem que ser resolvido. E no nosso problema aqui, como nós tínhamos uma única saída, em 15 dias devia ter sido liberado. Então, aí sim era empenho de políticos, como se devia. Agora, marcar a presença, tanto aqui como ali, e saber que fica em haver, isso não faz sentido. Mas a população quer resultado, não presença, quer saber de resultado. E dizer também que o assunto da estrada aqui da S448 de Nova Roma, Antônio Prado, que eu também comentei esses dias que não sem condições de andar, mas tivemos aqui também o ex-governador há poucos dias aqui em Nova Roma. Será que ele foi sentido, Antônio Prado, ver a situação que está a estrada? Quem sabe ele também pressionasse o governo que nós temos hoje, que eles estão juntos para finalizar essa obra. Ok. Quanto a essa questão, então, essa casa para a próxima sessão, a gente vai elaborar um ofício. Então, para a próxima sessão, a gente traz e, se é de comum acordo, a gente assina todo mundo junto. Não havendo mais nenhum inscrito, expediente, então a gente entra na ordem do dia, que é toda a matéria que vai em votação. Hoje nós temos 3 projetos e, nesse momento, então, peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 1514 de 2020. Projeto de lei 1514 de 2020 estabelece critérios e autoriza o aumento ou a diminuição da carga horária para todos os cargos efetivos criados por lei no município e da outras providências. Douglas Fávaro Pazuc, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul, usando das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha ao Poder Legislativo para apreciação e posterior votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Atendendo à necessidade e conveniência e o interesse público, mediante o termo de adesão consensual com o servidor, fica autorizado o município a aumentar ou diminuir a carga horária semanal para todos os cargos efetivos, já criados ou que ainda serão criados por lei municipal constante número 1151 de 2011. Artigo 2º. Ocorrendo o aumento da carga horária semanal, haverá aumento proporcional dos vencimentos, bem como ocorrendo a redução da carga horária semanal, haverá redução proporcional dos vencimentos. Parágrafo único. Fica desde já estabelecido que o acréscimo da carga horária fica limitado a 40 horas semanais e a redução da carga horária fica limitada a 20 horas semanais. Artigo 3º. No interesse do servidor do serviço público, poderá também o município convocar o servidor a retornar à carga horária inicial. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista no caput, o servidor deverá ser notificado com antecedência prévia de 30 dias. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, em 17 de novembro de 2020, Douglas Fávaro Pazuc, Prefeito Municipal. Nesse momento, então, nós vamos ouvir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o parecer desse projeto. Então, está com a palavra a presidente, vereadora Odete.
Então, projeto de lei 1514 de 2020. Em primeiro lugar, é importante destacar vários aspectos deste projeto de lei que chegou aqui para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Faz-se necessário destacar que a Constituição da República, no inciso 2º do artigo 37, estabelece que investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. É o chamado princípio do concurso público, corolário a quem tem por consequência, dentre outros, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Ou seja, a investidura no cargo público, de regra, depende de concurso público, o qual estabelecerá a natureza e a complexidade do cargo ou do emprego, na forma prevista na lei. O presente projeto de lei ordinária, que por si só já traz um vício, visto que a relevância do assunto demandaria um projeto de lei complementar, pretende que a administração pública, invocando o interesse público, poderia aumentar ou diminuir a carga horária e, consequentemente, a remuneração proporcional dos servidores mediante sua concordância. Ocorre que em uma atitude tal fere não somente os direitos intrínsecos do servidor, como os princípios basilares da administração pública, dentre os quais o da legalidade, da isonomia, etc. É que o servidor concursado foi investido de cargo público para cargo específico, com carga horária definida, sendo que, ao ultrapassar o limite da carga horária semanal, é devida a contraprestação pelas horas extraordinárias, ou sejam, horas extras. Além disso, o regime jurídico dos servidores geralmente autoriza a diminuição ou aumento da carga horária semanal, no interesse da administração, desde que devidamente compensados. Todavia, o presente projeto de lei altera substancialmente a firmeza que o direito administrativo deve observar ou permitir, a qualquer tempo, sem limites específicos, pela mera alegação do interesse público, o aumento ou a diminuição da carga horária. Embora o projeto preveja a concordância expressa do servidor, o que sanaria uma eventual irregularidade e prejuízo pessoal, não prevê os limites para a ocorrência das alterações propostas e nem mesmo o período máximo da alteração da carga horária. Isto fere frontalmente o princípio da isonomia, uma vez que, enquanto alguns servidores poderiam ser beneficiados por um aumento na carga horária e, consequentemente, aumento salarial, outros poderiam ser pressionados a aceitar uma redução de carga horária ao bel prazer do administrador sob o vago argumento do interesse público. Tal situação, por óbvio, que ultrapassa os limites da razoabilidade administrativa e traz insegurança factual e jurídica ao corpo dos servidores, os quais não terão clareza quanto às consequências da não aceitação da aplicação da carga horária, da aceitação da ampliação da carga horária e, consequentemente, o não pagamento das horas extraordinárias que lhes seriam devidas. Além disso, o projeto não apresenta o impacto financeiro de eventuais aumentos e reduções de despesas com o pessoal mediante a alteração das cargas horárias, motivo pelo qual mostra-se extremamente genérico e arbitrário, passível de... Inclusive que tal previsão é muito importante, especialmente até o final do ano de 2001, enquanto vigente a Lei Federal Complementar número 173 de 2020, que, dentre outras vedações, proíbe o aumento de despesas com pessoal. Por fim, se atentar que um projeto de tal monta, sem os limites necessários para sua aplicação e sem o estudo orçamentário correspondente,
poderia servir ao Poder Executivo para burlar o princípio do concurso público, que deve ser a regra na administração pública. A ampliação da carga horária de servidores com menos de 40 horas semanais, mediante lei específica e o correspondente aumento salarial proporcional previsto em lei, é extremamente aceitável. Todavia, a diminuição de carga horária sem um motivo claro e bem estabelecido não se apresenta de acordo com os princípios da Constituição antes elencados. Neste sentido, o projeto de lei em tela, embora de aparente constitucionalidade, pode ferir princípios basilares da administração pública, conforme o artigo 137 da Constituição Federal. Porém, nada que impeça o trâmite nesta Casa e a devida análise dos nobres edis. É o parecer. Agora, então, está com a palavra o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, pelo presidente e vereador José. Bem, esse projeto, da forma que eu li ele dá de entender que ele vem trazer benefícios à comunidade. Quero dizer também que nós temos o portal da transparência e tudo aquilo que é de salário perante a comunidade, o público, está no portal da transparência e cabe a nós fiscalizar. Acredito que se o funcionário tiver o serviço, que tiver que aumentar a carga horária independente do serviço, em vez de ter outro contratado, se torna mais em conta. E se o funcionário não conclui as horas que ele é concursado, também poderá ser diminuído o horário. Então, sou favorável ao projeto. Eu vejo que outros projetos também a gente aprovou aqui na Casa e não dessa forma, mas quase parecida, e venho trazer benefícios à comunidade. Então, totalmente favorável ao projeto. Nesse momento, então, eu abro espaço se algum vereador gostaria de comentar este projeto. Vereador Gustavo. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, nossa assessoria, prefeito, vereadores eleitos e comunidade que nos assiste. Sim, José, eu me inscrevi. Sim, me inscrevi para esclarecimentos pessoais. Sim, se era a tua dúvida, eu me inscrevi. Porque eu acho que as regras, só questão de ordem, as regras nossas aqui não permitem esclarecimentos pessoais. Questiona com a presidente. Não, com ela. Eu estou questionando com a presidente, não estou questionando contigo, Gustavo. Estou questionando com a presidente. Então, as regras nossas aqui não permitem esclarecimentos pessoais da forma que me posicionei aqui na Casa. Então, acredito que a presidente deverá rever essa escrita nos esclarecimentos pessoais e ver se ele tem o direito ou não. Se ele tem o direito dessa forma, então eu tenho o direito da resposta também. Você vê o que é as coisas. Eu peço aos vereadores, por gentileza, que se atenham àquilo que a gente está debatendo. Vamos lá, senhora presidente, o projeto de lei em trâmite aqui na Casa, que é referente a aumento ou diminuição de carga horária para os cargos aqui do nosso município. Ele já veio no final do ano passado e foi rejeitado por todos os vereadores aqui da Casa. Enfim, nem deu entrada, mas foi devolvido pelo parecer jurídico da Casa, que na oportunidade, até vou fazer a leitura da conclusão, lembrando que o projeto de 2019 que deu entrada aqui na Casa, a todos os vereadores e para quem nos está acompanhando, é o mesmo projeto que a gente está discutindo agora. Mesma coisa, não tem nada, a não ser a exposição de motivos que muda alguma coisa na sua justificativa, mas enfim, a conclusão do parecer jurídico do projeto lá de 2019, olha o que aconteceu para ele não dar entrada na Casa, e se tivesse que vir a votação, com certeza ia ser rejeitado por todos os vereadores, porque nós ia ter o embasamento legal na nossa assessoria jurídica. Diz que, por razões expostas, a procuradora da Casa não é favorável à aprovação desse projeto, que é o mesmo,
por falta de maiores informações, esclarecimentos e respeito desta questão. No mais, nem sequer veio tal termo de adesão consensual com o servidor referido no projeto em questão. Quais cargos pretende aumentar ou diminuir, a carga horária do servidor efetivo, o verdadeiro interesse público e o estudo de adequação orçamentária pela Secretaria Municipal de Finanças, para a devida comprovação, ficando totalmente prejudicado o parecer, que deverá ser devolvido ao Executivo para maiores esclarecimentos e junto dos documentos. Então, a Procuradoria Jurídica não se manifestou, cabe aos vereadores, né, no uso da nossa função, verificar a viabilidade dele. Mas é o mesmo projeto, mesmo igual. Tem alguma coisa, presidente, diferente do projeto 2019? É igual, não é igual? Bem igualzinho? Sim, vereador Gustavo, só que esse questionamento existe muito, a nossa jurídica se empenhou, foi atrás, verificou, e ela mesma, esse ano, aprovou, então, esse projeto. Tudo bem. Não, então, só para deixar bem claro, que é o mesmo projeto, mas com dois pareceres diferentes. Aquele do ano passado, que ele dava como inviável, não favorável à aprovação, e o parecer desse ano, que diz, né, que é favorável à aprovação, não havia nenhuma inconstitucionalidade, manifesta, né, ao respeito do tema, e a Procuradora Jurídica, né, não, mesma coisa, não se pronuncia. Pois não. Certo. Tá, obrigado. Não, tudo bem, Betânia. Na questão da nossa assessoria, ela é totalmente favorável ao projeto. Isso, mas assim, então dentro desse ano. Mas enfim, além disso, além dessa questão das mudanças que houveram nesse ano, tem a questão também da intenção do projeto. A intenção, enfim, do Poder Executivo, né, de ter essa manutenção, enfim, dos cargos conforme a sua carga horária, né, dos efetivos aqui do nosso município. E eu vejo que, assim como pode diminuir, daí a gente vem aqui falar que podíamos ter economizado não sei quantos mil, né, durante um ano e tal, mas assim, em contrapartida, não adianta a gente economizar tantos mil na redução da carga horária de um funcionário de 40 para 20, se de outro lado a gente de repente cria mais cargos e dá as mesmas horas daquele que tu tirou. Então, olhar o lado bom do projeto, sim, claro que vai economizar, mas quanto pode aumentar se eu quiser? Isso que é um cheque em branco para o prefeito fazer o que ele quer, desde que haja o consentimento, sim, das duas partes. É evidente que é mais fácil o funcionário aceitar o aumento do que a redução. Por isso que eu vejo dessa forma, e até não entendo porque o Poder Executivo tem tanta vontade com esse projeto aqui de diminuir ou aumentar a carga horária para os cargos efetivos. Qual a intenção de ter tanta vontade assim de querer mexer no quadro, assim, nas suas cargas horárias dos funcionários? É isso? Porque já existe o concurso para tantas horas, dependendo do cargo que vai fazer o concurso, que vai trabalhar. Então, eu não vejo. Foi feito um grande debate, né, senhora presidenta, um grande estudo em cima desse projeto, né, e a gente só vai ver realmente o ano que vem.
Ano que vem, qual a intenção, os motivos principais? A gente vai ver ano que vem, na nova formação da equipe, de quem vai trabalhar, de quem não vai, de quem vai mudar, de quem não vai. Né? Então, o meu voto a esse projeto, senhor presidente, é contrário, assim como que se fosse o ano passado, como todo mundo se manifestou, mesmo o projeto não entrando aqui, diziam no ano passado que seria o contrário caso ele entrasse em votação. Da mesma forma, eu mantenho o meu voto nesse projeto, senhor presidente. Mais alguém gostaria de comentar o projeto? Não havendo mais... Vereadora Odete, por gentileza. Muita coisa já foi dito no parecer aqui, que eu subscrevi junto com o vereador Márcio e com o vereador Odacir, que fazem parte da comissão. E o que me deixa preocupado com esse projeto é a amplitude que ele tem no seu contexto. Porque como passou aqui casos específicos de redução de carga ou ampliação, podia ter passado individualmente quando se quer mexer. Aqui, independente de quem está no poder público, independente de se é prefeito A, B ou C, independente se é o ano que vem, aqui é 8 anos. Esse projeto está dando poderes plenos para mexer na carga horária de qualquer servidor público. Então, me parece mais razoável se esse tipo de projeto viesse individual para cargos específicos, quando aponta a necessidade, com a devida justificativa e com os referidos cálculos. Aí sim dá transparência e tu não dá uma carta em branco assinada ao gestor público. Por melhor que seja a intenção disso, por questões de economicidade, que se atenta sempre, né, pelo interesse da administração pública, mas é uma carta em branco, é um cheque em branco que se está dando. E como eu volto a repetir, que não importa se é para prefeito A, B ou C. Então, em nome da funcionalidade legal do serviço público, a gente tem que ficar atento para esse tipo de projeto. Né? Porque ele pode mexer com várias estruturas de atendimento à população. Então, eu me declaro também, presidente, contra por este motivo dele ser genérico, amplo em todos os campos. Né? Porque se ele tivesse vindo para esta casa específico, preciso para o cargo X diminuir tal carga horária porque não tem serviço suficiente para esta pessoa. Ok. Ou se, ao contrário, tivesse que aumentar a carga horária também para dar conta, também. E com período pré-determinado. Isso aqui, além de mexer com todos os cargos, é por período indeterminado. Então, me parece meio razoável, né, repensar essas questões. Então, esse é o meu posicionamento, presidente. Mais alguém gostaria de comentar? Não havendo mais comentários desse projeto, coloco ele em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários que se levantem. Esse projeto, então, obteve 4 votos desfavoráveis pela vereadora Odete, vereador Gustavo, vereadora Odacir e vereadora Adi, e 4 votos favoráveis, então, da vereadora Claudete, vereador Zelvir, vereador José e vereador Márcio, cabendo à presidente, então, o voto Minerva desse projeto. O meu voto é favorável a esse projeto, porque pode até ser dito um cheque em branco para o prefeito, mas desde agora me manifesto que já foi dado outros cheques para o prefeito e ele fez bom uso, tanto que veio um projeto tempos atrás, não sei em que época, da contratação de um mecânico e vereadores foram contrários e hoje a gente vê o lucro, as vantagens que o prefeito está tendo, não só o prefeito, mas a população em si em todo. Então, me declaro favorável a esse projeto. Então, ele sendo aprovado por 5 votos favoráveis e 4 contrários. Nesse momento, peço ao vereador Márcio para que faça a leitura do projeto de lei número 1515 de 2020.
Projeto de Lei Municipal 1515-2020. Autoriza o município a receber em doação área de terra com destinação à ampliação do cemitério público municipal e da outras providências. Douglas Fávaro Pazu, prefeito municipal de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul. Usando das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o Poder Legislativo para apreciação e posterior votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação uma área de terras dentro do perímetro urbano referente ao imóvel registrado no Registro de Imóveis de Antônio Prado, Rio Grande do Sul, livro número 2, matrícula número 6.407, na cidade de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul. Parágrafo único. Esta doação refere-se à área com as seguintes características: um terreno urbano, sem benfeitorias, constituído pelo lote administrativo número 180 da quadra 045, localizado na Rua Walter Luiz Bertoldo, no quarteirão formado Rua Walter Luiz Bertoldo, Avenida Júlio de Castilhos e terras particulares, neste município de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul, com área de 382,63 metros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações: ao norte por 10,67 metros, confrontando com a Rua Walter Luiz Bertoldo; ao sudoeste por 10 metros, com terras particulares; ao sudeste por 40,15 metros, com o lote administrativo número 384 da quadra 045, cemitério público municipal; e ao noroeste por 36,38 metros, com terras particulares. Artigo 2º. O bem objeto desta doação fica gravado com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade. Artigo 3º. As despesas para a transferência de titularidade da propriedade do imóvel descrito no parágrafo único do artigo 1º da presente lei, tais como escritura e registro de imóveis, correrão por conta do ente público donatário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 1º de dezembro de 2020, Douglas Fávaro Pazu, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul. Está com a palavra, então, a presidente da comissão para o parecer, vereadora Odete. Então, esse projeto de lei número 1515, ele autoriza o município a receber em doação de áreas de terra com destinação à ampliação do cemitério público municipal e de outras providências. Então, quanto à competência, não há qualquer óbice da proposta, conforme dispõe o artigo 30, 1º da Constituição Federal de 88, que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então, nesse sentido, o projeto de lei análise se apresenta viável sobre o ângulo constitucional e legal. Este também tem interesse coletivo e jamais, em hipótese alguma, nos casos em que a doação do imóvel venha a configurar algum interesse particular, como medida de economia dos procedimentos e custos de sua responsabilidade na realização, sendo esta forma um ato de ilegalidade. No mais, não há impedimento legal para que a administração seja beneficiada com doações, desde que isso não acarrete ônus reais indesejados e insuportáveis para a administração pública. Aplicação e prestação de contas dos recursos recebidos em doação serão feitas em conformidade com as despesas que regem a administração pública. Então, nesse sentido, conclui-se pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. Está com a palavra agora, nesse momento, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, com o vereador José. Mais alguém gostaria de comentar o projeto? Não havendo mais... Sim.
Ok? Mais alguém gostaria de se manifestar? A gente está comentando o projeto 1515. Então, aquilo que se manifestarem é referente ao projeto. Pois não, vereador Ordacil? Que nem o José disse que vota a favor ou contra, tem que dar explicação. Eu fiz vários cursos de vereador. Eu não sou obrigado a dar explicação nenhuma. Se eu voto contra, a favor. É isso. Ok. Mas alguém gostaria de comentar o projeto? Não havendo mais comentários ao projeto, coloco ele em votação. Então, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto de lei número 1515 de 2020, aprovado por todos os vereadores. Nesse momento, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 1516 de 2020. Projeto de lei número 1516 de 2020 autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de um agente de manutenção e reparos 2, serviços de mecânico. Douglas Fávaro Pazuco, prefeito municipal de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul, usando as atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha ao Poder Legislativo para apreciação e posterior votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter emergencial de excepcional interesse público um agente de manutenção e reparos 2, serviços de mecânico por 6 meses, com carga horária de 40 horas semanais, com base no permissivo constitucional disposto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Parágrafo único. O prazo de 6 meses previsto para a contratação no caput do presente artigo poderá ser prorrogado por mais 6 meses. Artigo 2º. As especificações exigidas para a contratação de servidores da forma da presente lei são que constam no respectivo plano de carreira para cargos de igual denominação. Artigo 3º. O contrato de que trata o artigo 1º da presente lei será de natureza administrativa e será regulado pela Lei Municipal nº 831 de 2006, Regime Jurídico dos Servidores, e Lei Municipal nº 1551 de 2011, Plano de Cargos e Vencimentos da Administração de Nova Roma do Sul e suas alterações. Artigo 4º. Esta contratação visa atender à demanda no serviço na frota de veículos e máquinas da municipalidade, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias, previstas pelo orçamento deste exercício. Artigo 6º. O município recolherá a contribuição para o INSS conforme a legislação em vigor. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul. Douglas Fávaro Pazuco. Nesse momento está com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Odete, para o parecer do projeto. Então, esse projeto de lei, ele é oriundo do Poder Executivo, que visa autorizar a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O concurso é o procedimento técnico posto à disposição da administração pública para obter moralidade, eficiência, acessibilidade e aperfeiçoamento do serviço público, e ao mesmo tempo propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam os requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, conforme o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 9, prevê outra forma de admissão de agentes públicos diversa do provimento de cargo efetivo, de preenchimento de empregos públicos e diversa da nomeação para cargos em comissão. Trata-se da contratação por tempo determinado, que ora está em análise.
Então, a contratação só pode ser por tempo determinado e com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Fora daí, tal contratação tende a contornar a exigência de concurso público, caracterizando fraude à Constituição. No presente projeto de lei, os requisitos estão presentes, haja vista que a contratação se dará por 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses e visa suprir a falta de servidor concursado. Então, neste sentido, a contratação temporária configura permissivo constitucional de exceção, vinculado à existência de regulamentação própria e adstrita às condições fixadas na Constituição que autorizam sua efetivação. Nesse sentido, então, percebe-se pela análise exposta que esse projeto de lei ele se conceitua dentro da legalidade e constitucionalidade, estando apto a ser analisado pelos nobres pares quanto ao interesse público, bem como a oportunidade e necessidade do cargo. Obrigada. Está com a palavra, então, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, através do vereador José. Essa contratação aqui a gente fez, vai fazer em torno de uns 4 anos agora que a gente fez essa contratação. O mecânico, a gente tinha um mecânico, esse mecânico veio a falecer, aí foi contratado outro mecânico, mas eu não tenho os dados aqui hoje, os números, mas eu sei que na última contratação teve o vereador que tinha aqui números de quanto foi economizado no município por fazer essa contratação. Então, a gente fez a contratação com a visão de beneficiar a população nessa contratação aqui. E eu vejo, da mesma forma do projeto que nós aprovamos para recém, por 5 votos favoráveis e 4 contrários, a gente vai aprovar o projeto aonde que vem trazer benefício à sociedade. E caso contrário, a gente tem o portal da transparência, a gente pode consultar e ver de que forma que a administração age lá no portal da transparência. Então, sou totalmente favorável ao projeto. Com certeza, essa contratação vem trazer benefício de novo à comunidade, não tem como se opor se ao contrário. Então, totalmente favorável ao projeto. Mais alguém gostaria de comentar esse projeto? Não havendo mais comentários, então coloco o projeto de lei número 1516 de 2020 em votação. Quem for favorável permaneça sentado e contrário se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais projetos para ser discutidos, a gente entra no espaço de esclarecimentos pessoais. Hoje, tem um vereador que se inscreveu para esses esclarecimentos, que seria mencionado no grande expediente por algum outro vereador. Cabe à presidente, nesse momento, então, decidir se esse vereador pode comentar ou pode se manifestar. Eu, como presidente, hoje, eu declaro que o vereador Gustavo pode se manifestar, mas dentro dos assuntos que foram mencionados no grande expediente, por no máximo 5 minutos. Só questão de ordem, Gustavo. Obrigado, presidente Nilde. Eu gostaria de falar. O acordo, presidente. Questão de ordem, só questão de ordem. Eu acho que tu tem que ouvir o vereador. Questão de ordem na casa, tu não é dono da casa, Gustavo. Vereador José. O acordo que a gente tinha aqui na casa, está valendo ou não está valendo? Algum momento eu citei o teu nome, vereador Gustavo? Só faltou o CPF. Ah, é? Sim. Então busca lá na gravação, lá se eu citei o nome dele, ou se ele tem problema de cabeça. Só faltou o CPF. O Gustavo, politicamente, ele não conhece o passado de Novo Ramo do Sul.
Quando o município foi emancipado, ele era um guri ainda de fralda. Assim, vereadores, caros colegas vereadores, eu acredito que o acordo que foi feito no início do mandato, ok, mas nesse momento, então, eu como presidente, eu abro o espaço, então, vereador José, para que o vereador Gustavo se manifeste. Claro, ele mencione o seu nome, você terá direito à resposta. Não, eu só Mas eu não mencionei o nome dele para ter o direito da resposta. Mas nesse momento, se ele debate. no debate, se ele Que falar o teu nome, daí você terá direito a se defender. Então por que ele tem direito da resposta se ele não mencionar, eu não mencionei o nome dele e eu não tenho direito? Não, nesse momento, ele, dependendo da conversa dele, tu poderá dar a resposta para ele. Ok? Senhora presidente, não, eu só quero colocar algumas coisas, né? Que é importante, como a gente disse, que nós temos que prestar conta para a comunidade. Importante, lá em 2006, 2007, em 2008, que o Gustavo prestou serviço. Sim, prestei serviço, sim, que eu tinha um caminhão. Na época, o pátio de máquinas da prefeitura, ele continha 3 caminhões simples, toco, e foi feito os asfaltos do interior, asfalto em Castro Alves, que vai para a Praça Salete, na 448, na Praça de Trajano, e material da usina, para britadores, cabos de aviário, transporte de pedras para Parelhal, tá? Então a prefeitura alocava caminhões, como o meu, na época, como de outros, aqui proprietários de caminhões que tinham na época, e fazia essa alocação porque o pátio de máquinas era mais enxuto, né? Era mais precário na época. Então foi feito esse serviço naquela época e eu não tinha ligação nenhuma com política, nada, não era candidato, não era nada. Lá no passado, nem era eleitor, antigamente, aqui se fala muito de passado. Então, não vem ao caso agora, né, colocar os valores atuais de uma vez para agora. São realidades totalmente diferentes. E eu não vejo a questão do lixo jogado na frente de casa como uma questão simples e pequena. Nós não podemos diminuir o fato de ter sido jogado lixo na rua, né, sendo que é um ato sujo. É um ato sujo, não é pequeno, é um ato sujo, sim. Eu acredito que quem fala muito, né, desse tipo de lixo, de jogar, né, é muito de cada um da pessoa, não é assunto pequeno, é um assunto muito grande, importante, e se incomoda alguém esse assunto do lixo, né, combina muito com as pessoas que fizeram isso, combina muito com as pessoas que fizeram. Né? Se na cidade todo mundo jogasse lixo no chão, o que ia acontecer? Chegava ali, pode ser época de política, jogava lixo aí no meio da rua. É uma coisa feia, uma coisa pequena, né, mas como foi dito aqui, é um assunto pequeno. Talvez, né, nós estejamos acostumados com isso. Eu não. Né? Eu vejo muito dessa questão do lixo, principalmente na política, né? E às vezes não vejo só com os olhos, às vezes eu escuto muito lixo. Escuto bastante lixo aqui. Né? Mas como eu já estou acostumado, né, cada lixo na sua lixeira. É isso que eu digo, presidente. Obrigado. Ok. Não vendo mais nada a tratar nessa sessão. Então, conforme diz o regimento interno e agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Desejo a todos uma boa noite.